Fala galera, começando mais um quadro de perguntas e respostas. Eu sou o Nutri João Pedro E aí galera, eu sou o treinador Gabriel. e eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, caso ainda não seja inscrito, e caso já seja inscrito, deixa um gostei e também já faz já faz uma pergunta para o próximo quadro de perguntas e respostas aqui do canal. Então bora lá. Bora lá então, primeira pergunta. Creatina precisa saturar e fazer ciclos? O que é saturar Tá, e depois responde os dos ciclos ali. tá, beleza. Respondendo, não precisa saturar não, tá? O que é a saturação? Saturação é tomar uma dose muito maior no início para justamente saturar, né? E depois fazer uma fase de manutenção. Não há necessidade. A fase de saturação funciona da seguinte maneira: tomar 0,3 gramas de creatina por quilo. Ou seja, se tu tem 70 quilos, vai tomar 21 gramas de creatina por dia. Durante uns 5 dias já estaria bom. Isso aí seria uma saturação. Entendi. Mas não precisa disso. Já pode começar com a dose normal, que está na embalagem lá atrás, de 3 gramas a 5 gramas ao dia, que já vai ser suficiente. Sobre ciclar a creatina, também não há necessidade. Acreditava-se que a creatina podia causar algum dano renal, mas ela é bem segura. Na verdade, já existem estudos com mais de 40 gramas de creatina diárias, mostrando segurança. Até para pacientes renais existem estudos, né? Sim, O cara exato. que já tem problema no rim usar a creatina e não teve problema nenhum com o uso dela, né? Isso, e pacientes assim utilizando mais de 5 anos seguidos a creatina todos os dias e sem demonstrar nenhum problema Na renal. verdade, esse suplemento, se não for o mais estudado, é um dos mais estudados hoje em dia, então por isso que ele é muito seguro. Ele é bem seguro e eficaz, então não precisa saturar e não precisa fazer ciclar a creatina. Fechou. Segunda pergunta, então. Comer 1 hora antes do treino para ter energia é necessário? Não é necessário, tá? Vai depender muito de como é a tua refeição, tua alimentação total diária e de acordo com a quantidade de carboidrato que tem na refeição ao longo do dia. A tua refeição antes do treino, na verdade, não é a tua refeição pré-treino, digamos assim. Sempre vai ser a quantidade total de carboidrato que tu come ao longo do dia. Na verdade, a tua refeição pré-treino é a tua refeição pós-treino é a tua refeição pré-treino do dia seguinte, tá? Então, basicamente é isso aí. Não há necessidade de comer antes do treino, mas vai depender de acordo com o restante da Por isso quantidade de carboidratos. que é tão importante a constância. É você conseguir manter tua alimentação, a tua dieta ou a alimentação do jeito que você precisa todos os dias, porque sempre que você se alimenta certo no dia anterior, no dia seguinte você vai estar utilizando aquele alimento pro treinamento, Exato, né? já vai ter um estoque de glicogênio ali bem legal, já vai estar bem cheio, mesmo que tu vá treinar em jejum, se for o caso. Bora para a próxima pergunta, então. Arroz integral tem muita diferença para o branco? Tem algumas diferenças, basicamente é só a fibra, tem um pouquinho mais de fibras a cada 100 gramas. A longo prazo dá para dizer que faz diferença tu ter o hábito de comer coisas mais integrais, mas de curto prazo, médio prazo não haveria tanta diferença. O arroz integral tu acaba podendo comer um pouquinho mais, justamente por ter um pouquinho mais de volume, né? Ter um pouco menos de calorias ali por grama. Por exemplo, 100 gramas de arroz branco tem menos calorias que 100 gramas de arroz parboilizado? Exato, que arroz integral ali tem. Parbolizado eu não sei dizer agora, mas o que o Mas integral que o tem. integral tem? Por exemplo, 100 gramas de arroz branco é umas 120 de arroz integral, mais ou menos. Caramba, Dá sério? para comer Não uma sabia. colher ali de sopa a mais, bem tranquilo. Então, basicamente, seria essa a diferença. Não é tão grande, mas dá uma diferençazinha em questão de volume e de fibras. Próxima pergunta. É importante proteína de rápida absorção no pós-treino? Esse é legal também porque... Esse aí é um mito bem bem grande, antigo, né, bem cara? antigo, bem antigo. Não precisa, tá? Por quê? A questão de hipertrofia e síntese proteica está muito mais relacionada à quantidade de proteína do que pela velocidade de absorção. Inclusive, tinha teoria, tinha um mito de que tinha que tomar caseína, comer ovos ou tomar albumina antes de dormir porque tinha lenta Lembro. absorção. Mas não há necessidade. A velocidade de absorção não interfere em nada na síntese proteica. Mas nesse caso não é interessante pelo fato de você estar muitas horas ali sem alimentação, por você estar dormindo e também pelo metabolismo já estar mais lento. Não é interessante uma proteína que
não, absorva mais devagar? Não há necessidade. Pode Entendi. ser, tu pode tomar whey protein, inclusive, antes de Antes de dormir, dormir se não for é o problema. caso. Não há problema. Não precisa tomar logo o whey protein logo após que saia da academia, Isso né? não, porque essa janela... A janela de absorção que existia de 30 minutos que falavam antigamente não existe. Não existe. Já Ela foi é bem comprovado. mais longa, assim, é o dia inteiro, na verdade, que essa janela existe. Na verdade, você treina, o teu corpo ele necessita mais de proteína, né, para poder reconstruir os tecidos, Sim, separar. mas isso aí vai necessitar do resto do dia, no resto dos dias, né? Exato. Então, o quanto você consumir isso depois de proteína já vai estar te ajudando, independente do horário ali, né? Isso, exato. O interessante para proteína, para síntese, para maximização de síntese proteica, é sempre um fracionamento de pelo menos umas 4 refeições ao longo do dia com uma quantidade de proteína e também a quantidade total diária de proteína. Esses são os 2 fatores mais importantes para a maximização de síntese proteica. Próxima pergunta, então. Qual o melhor pós-treino e suplementos? Melhor pós-treino? Eu acho que é o banho, cara. É verdade, é verdade. Cara, eu consumir qualquer coisa que contenha, qualquer alimento que contenha proteína, seja suplemento, whey protein, ou seja carne, seja ovo, uma quantidade bacana ali, mas daí vai depender muito da pessoa, né, e também sempre do contexto geral da dieta. Mas ali acima de 20 gramas de proteína, na verdade tem uma recomendação, que é 0,3 gramas por quilo por refeição, né, de proteína, então daria para se basear nisso aí. Entendi, bacana. Para consumir. E ultimamente tem surgido bastante a ideia de usar um carboidrato de alto índice glicêmico logo no pós-treino. Eu ouvi falar que aumenta, né, dá um maior pico de insulina e isso ajuda em alguns processos ali. É real? Como é que isso funciona? Não, cara, não. Seria comer carboidrato pós-treino não é necessário. Seria interessante, essa questão do índice glicêmico, de consumir com alto índice glicêmico, seria interessante se tu treina mais de uma vez por dia, tá? Entendi. Então, tu treinou de manhã, então tu precisa recuperar o máximo de glicogênio possível, então consumir ali algo com açúcar mesmo, às vezes, ou justamente para recuperar o glicogênio para treinar de tarde, senão não há nem necessidade de comer algo com carboidrato. Mas talvez seria o melhor momento para aquela pessoa que sempre precisa, pelo menos um docinho, alguma coisa comer durante o dia. Seria o melhor momento, o pós-treino para ela consumir? Seria o melhor momento pós-treino, justamente por necessidade? Pelo nosso corpo estar mais apto a absorver o carboidrato, tá? A nossa sensibilidade à insulina fica muito mais aumentada no pós-treino, tanto pela ação mecânica do músculo que a gente faz, e também porque a gente depletou todo o glicogênio, então a gente está precisando de glicogênio. Não há necessidade de repor esse glicogênio, até porque vai acontecer durante o dia com as alimentações, vai acontecer normalmente, mas seria uma estratégia interessante justamente para botar algo mais saboroso, um açúcar. Legal. Pergunta polêmica essa aqui, hein, João? Baracate versus Haluti. Dudu Haluti. Banho de porco versus óleo de soja. E aí, quem tá ligado nos Instagram ali, tá ligado nas redes sociais, sabe mais ou menos o que cada um fala sobre cada coisa. Então, o Baracate estava defendendo um pouco a banho de porco e tal, falando, né, no sentido mais saudável, e o Dudu Haluti, ele fala outras coisas, né, sobre o óleo de soja e o azeite de oliva, enfim. Bom, começando que o Baracate diz para tu tomar limão e glutamina logo de manhã, né? Já é para se desconfiar, com água morna. Só dá certo se tiver gratidão, né? Daí limão, gratidão, já não, glutamina, aí dá certo. Já não sei, cara. E em relação... Mas explicando sobre a banho de porco e o óleo de soja ali. Sendo bem direto, a banha de porco não é tão interessante, até por ter uma alta quantidade de gordura saturada. Né? Então vai aumentar colesterol se tu consumir em excesso. Claro que não estou abominando, né, banha de porco nem nada. Mas nesse contexto de saúde, algo que para tu utilizar diariamente não seria tão interessante, justamente porque a gordura saturada pode sim aumentar colesterol. Colesterol ruim diminui o colesterol bom, HDL. Em alguns momentos acredito que dê para utilizar, né? Mas a ideia seria equilíbrio, né, cara, basicamente. Sim. Então, acredito que eles falam isso muito para poder utilizar o bacon no café da manhã e tal. Dá para encaixar, cara? Dá para encaixar. Depende de cada indivíduo também. Se fosse na minha dieta, daria para encaixar provavelmente, porque eu consumo muitas calorias no dia, né? Eu tenho uma tendência a gastar muito, né? Então... daria, mas é necessário?
Cara, nem para todo mundo vai ser. Às vezes vai ser algo que pode ajudar para o cara manter a dieta, meio que um incentivo, como pode ser algo para o cara desandar a dieta também. Vai muito de cada indivíduo, né? Exato. E também tem que cuidar muito sobre essa recomendação, que no caso para a Kátia eu acho que recomendava, né? Trocar. Não tenho certeza disso. Também não tenho certeza. Mas porque tem que ver para quem tu vai falar. Se é uma pessoa já com colesterol todo errado, já com sobrepeso, obesidade, com certeza essa recomendação não é nem um pouco interessante. Pelo contrário, vai só prejudicar, né? Para quem usa anabolizante, por exemplo, né, recursos ergogênicos já tende a aumentar, né? Até uma dislipidemia ou uma alteração. Então, consumir esses alimentos que têm mais gorduras saturadas pode ser um risco também, né? Então, tem que cuidar muito o público mesmo que pode estar utilizando. Perfeito, acho que respondido, né? Entre Dudu Halute, bom, e Baracate. É isso aí. Certo? Ficamos por aqui com mais um vídeo de perguntas e respostas. Caso tu queira, pode deixar aí nos comentários aqui abaixo que a gente pode selecionar a tua pergunta para um próximo vídeo de perguntas e respostas. Não esqueça de se inscrever no canal. Valeu, galera. Valeu, até mais.